Acabou, Rodrigo, acabou a farsa. Pode parar com o teatrinho. Pode parar que está tudo revelado, foi tudo descoberto, Rodrigo R. de Carvalho. Que isso, camarada? Que escândalo é esse? Que isso? Não faz de sonso não, Rodrigo, que eu já estou sabendo de tudo. Os comunistas, por que eles estão crescendo? Eles estão recebendo financiamentos secretos. Vocês estão ganhando dinheiro aí, pagamentos ocultos para falar mal do governo. Estão ganhando aí dinheiro para crescer nas redes, para viajar ao Brasil. Que isso, que loucura é essa, Pedro Cortá? Eu não recebi nada, a única coisa que eu recebi foi o dinheiro lá do Enad, a não ser que os comunistas estão recebendo financiamento do Enad. Dinheiro do Enad? Por que você fez Enad? Você já formou faz 5 anos, isso é golpe também, é? Não, golpe nenhum. Cada estagiário meu que faz o Enad eu ganho 100 conto, eu recebi 1000zão na conta. Caraca, que maravilha. Você então não tá recebendo não, mas o Jones Manuel talvez esteja. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse aí pirado é Pedro Cortá e vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Esse aqui eu não preciso copiar. Circulam nas redes sociais uma série de postagens, até mesmo vídeos e matérias, questionando quem financia Jones Manuel. Será que ele, o comunista mais famoso da internet, está sendo financiado por organizações secretas? Isso aqui não é conversinha de WhatsApp, não, do tio do WhatsApp, não. Isso aqui é jornalismo independente, verdadeiro, jornalistas ilibados do portal DCM, Diário do Centro do Mundo, não sei se vocês conhecem, e eles chegaram aí a sugerir, provavelmente é verdade, se o DCM falou, que a viagem do Vietnã do Jones é muito suspeita. Por que será que tantos membros da tal falada esquerda radical seguem a agenda dos bilionários? Será que eles são financiados pelo Lehman, pela Ford ou não sei o que mais? E aí um até mesmo pergunta, quem financia o comunista de estimação da imprensa golpista brasileira, Jones Manuel? Interrogação. Um outro comentário também incrível, Pedro Cortá, não sei se você viu esse, diz o seguinte, abre aspas aí para o nosso companheiro. Refina então o algoritmo e veja o quanto Jones Manuel lucra com o antipetismo. Quem financia? Ah, com maiúsculo no CIA, muito bom, excelente. Mas essa suspeita, será que ela é de todo infundada? Vamos dar uma olhada aí na vida do Jones Manuel. Jones Manuel vive viajando, viajou para várias cidades do Brasil, está agora no Vietnã. Isso parece realmente estranho. Afinal, o que trabalha Jones Manuel? De onde ele tira seu sustento? Como é que ele tem tanto tempo para viajar ao Brasil? Muito esquisito isso. E mais importante, Rodrigo R. de Carvalho, afinal, quem paga por isso? E esse daí talvez seja, né, Pedro Cortá, o maior problema. A DCM fez um importante levantamento e disse o seguinte, que a passagem para o Vietnã está custando R$7.000, Pedro Cortá. Como é possível que Jones Manuel consiga pagar R$7.000 para ir para o Vietnã? Ainda mais que ele quer ser candidato, né? E todo candidato deixa ali no escrutínio seus gastos, suas viagens, seus vinhos, como o Ciro Gomes aí, né? Foi acusado de tomar um vinho caro. Então, como é possível? O Jones Manuel tem que se explicar. Como é que ele não vem a público se explicar? Exatamente. E eu fiz aqui a pesquisa aqui no Google e realmente custa 7 mil a 10 mil, então o cara lá do DCM ainda foi gente boa com o Jones, que ele podia ter falado 10 mil, mas segundo o site que eu cliquei aqui de dicas de viagem, você consegue comprar a passagem por R$5.000 se você assinar o curso dele de como comprar passagens mais baratas. Não sei se o Jones Manuel comprou esse curso, mas é só informação para vocês aí. E Pedro, nós já tratamos desse assunto, né, das teorias de conspiração, né, como elas funcionam do ponto de vista epistemológico, né? Falamos da navala de Ockham e a capacidade que a filosofia tem, né, as ferramentas que ela tem para discernir essas hipóteses, ver o que é, o que não é, do ponto de vista epistemológico. Então o nosso foco hoje não vai ser esse. Qual que vai ser o nosso foco? Exatamente. Nesses vídeos aí que o Rodrigo citou, a gente falou do Monark e falou daquela questão lá da intoxicação por metanol. Então, quem quiser entender melhor isso, é só ir atrás desses vídeos.
Hoje a gente vai falar sobre como nós exploramos e absorvemos raciocínios e como o debate político nem sempre é um debate filosófico. Bom, primeira questão. É errado questionar quem financia Jones Manuel? Em primeiro lugar, eu diria que não. Se Jones Manuel não quisesse ser questionado, Jones Manuel não gravaria um vídeo, certo? Ele meio que perdeu esse direito. Mas qualquer tipo de questão é válida? Esse aí é outro tópico. Uma pergunta honesta é diferente de uma insinuação. E é isso que a gente vai tentar entender aqui nessa primeira parte. Agora, perguntar quem financia já é outra coisa, né, Pedro Cortar? Qual é a diferença? A principal diferença é que a primeira pergunta está aberta no sentido de existem várias explicações possíveis e você pode esperar que o Jones se explique. Ele pode se sentir, olha, estamos debatendo isso, eu vou explicar. Tá aqui e ela vai ser respondida. A segunda pergunta, ela já tem uma resposta pressuposta. Ela não quer saber nada, ela já sabe a resposta. Ela quer que você pense a resposta de quem está fazendo a pergunta. Então, o objetivo dela não é descobrir informações, mas transmitir uma informação. Ou seja, essa segunda pergunta ela é um instrumento retórico. Ela traz em si, embutida, uma resposta e ela quer transmitir isso para você sem deixar claro. E isso daí, Pedro, não é absolutamente novo, né, na história da filosofia. Quem estuda filosofia, principalmente filosofia da linguagem, que não é o meu caso, que eu não gosto desse tipo de droga, conhece, né, você está bem familiarizado com essa estratagema, né, que é um conceito de atos de fala. Explica aí para a galera o que são os atos de fala. Quando você fala qualquer coisa, formula uma pergunta, você não está só emitindo palavras, né? Você está fazendo algo mais. Você está realizando uma ação e essa ação tem consequências. Às vezes, a sua ação é pesquisar, a busca por informações. E às vezes, a sua ação é insinuar. Às vezes, a sua ação é levantar suspeitas. Às vezes, a sua ação busca plantar desconfiança. E aí, a mesma ação trivial, fazer uma pergunta, ela pode ser, na verdade, vários tipos de ação diferentes. É a velha técnica, né, Pedro Cortado? Eu não estou afirmando nada, só estou perguntando. Ou o famoso perguntar não ofende. Mas, como sempre, né, o estrago já está feito. Só de você fazer esse levantamento de dúvida tendencioso, você já induziu as outras pessoas, todos que ouviram essa pergunta, entre aspas, né, a pensar alguma coisa específica, que é o seu desejo encoberto, né? Não tão encoberto assim. Exatamente. Então imagina que eu tenho um desafeto na escola e aí eu vou lá na direção perguntar para a direção se ela sabe me dizer se o João chegou atrasado hoje porque ontem ele estava bebendo e ficou de ressaca. Essa é uma pergunta buscando uma informação? Não, né? Eu não estou investigando o que o João fez ou deixou de fazer. Eu estou querendo levantar a questão para a direção, estou querendo insinuar para a direção que o João está no erro duplo, no erro triplo, e que ela deveria fazer algo sobre isso. Mas eu não quero me indispor com ninguém, com o João, nem com ninguém. E aí, se isso aí sair, eu falo, não, só perguntei, que eu vi ele atrasado, fiquei curioso. E aí, ao fazer a pergunta, eu já arranho a imagem do João. Eu já deixo estragada a imagem do João, mesmo que a resposta seja não. Que aí já começou a mobilizar um monte de gente para saber por que o João chegou atrasado. E aí, da mesma maneira, quando a gente vira e fala, olha, Jones Manuel tá rodando o Brasil inteiro, ele tá viajando o mundo para fora, já viajou em vários lugares da América Latina, agora foi pro Vietnã. Isso é estranho, vocês não acham que é estranho, não? Isso não é um levantamento de uma dúvida. O subtexto aqui não é curiosidade. É acusação já. E, como a gente está falando aqui de uma figura política, né, Pedro? Você já está fazendo uma ação política que produz automaticamente, cria uma imagem, né? E qual é a imagem que está sendo criada aqui? É que ele tem uma fonte de financiamento escusa, que não pertence à esquerda brasileira, que não é do seu canal, que não são dos trabalhadores ou das pessoas que compram seus livros. É a CIA. Como é que era o termo lá que ele usou? Quem financia, né? Isso. Então é do quem financia. Então é a CIA que está financiando o Jones, é o imperialismo que está financiando, são as ONGs que estão financiando o Jones. Então isso tudo já está embutido justamente nessa pseudo-pergunta, nessa pseudo-dúvida. E, Rodrigo, a gente não é inocente. Isso, as coisas existem. Na história da América Latina, a CIA financiou pessoas? Financiou. Mas se você sabe disso, se você tem essa evidência contra o Jones Manuel, apresenta, faz a acusação. Qual que é a dificuldade? O que não dá é para ficar insinuando coisas sem ter como provar, né? Uma pergunta realmente honesta, ela é uma busca por informações. Olha,
Vamos supor que eu legitimamente ache suspeito o Jones e queira saber. É só perguntar, eu não preciso insinuar nada. Olha só, eu sou de esquerda, o Jones é uma grande figura, eu estou achando esquisito. Eu acho que, como membro da esquerda, ele deveria se pronunciar e explicar isso, porque as pessoas estão achando esquisito. Isso é uma pergunta, mesmo que você seja contra ele. Isso é uma pergunta honesta, uma pergunta aberta. Agora, feita dessas outras maneiras, uma pergunta se torna uma armadilha cognitiva. Ela quer provocar uma resposta emocional, ela quer te induzir a ver a questão de um ângulo. Então, em vez de afirmar qualquer coisa, em vez de oferecer evidências, ela só quer que você fique matutando. E aí, o que vai acontecer, Rodrigo? Se você é neutro, você vai começar a olhar esquisito, e se você já não gostava dos Jones, você só vai reforçar o que você não gostava no Jones. Olha lá o cara da CIA. Exatamente, né? E aqui a gente tem uma lição muito importante que o Frederico Krepp fez lá no debate contra o Jones Manuel, que é uma lição de filosofia. Às vezes, a própria questão precisa ser questionada. Às vezes, a questão carrega em si valores, carrega em si pressupostos, que se você tentar responder, vai ser como você entrar no meio da lavagem para lutar com o porco. E às vezes você tem que questionar o pressuposto. Fala, tá, beleza, por que eu vou entrar no chiqueiro? Não precisa entrar no chiqueiro. Tá? A ideia de entrar no chiqueiro e lutar na lama com o porco não faz sentido. Então isso é uma questão filosófica para a gente pensar. Antes de responder certas perguntas, questione a própria pergunta. Então isso é uma lição antiquíssima da filosofia que a gente tem que reforçar aqui. Rodrigo R. de Carvalho, esse programa é feito com o apoio de Sabiá Registros de Marcas. E esse mês de novembro, se você tentar registrar sua marca com Sabiá e o seu projeto não tiver um logo profissional, não tiver passando a ideia de seriedade para o seu público, você pode usar o Sabiá, nosso cupom NPC10 para ganhar 10% de desconto e ainda esse mês de novembro, um logo feito por profissionais para o seu projeto. Como é que eles fazem para entrar em contato com o Sabiá, Rodrigo? Aí na nossa descrição tem o contato da Sabiá e o nosso cupom. É só vocês clicarem aí, entrar em contato com eles, mandar o nosso cupom, falar que veio do nosso canal e adquirir esse magnífico desconto. Não importa se você é financiado pela CIA, pelo Jorge Soros ou não, na justiça burguesa você tem que proteger a sua marca. Então, já que é assim, joga o jogo e vai com o Sabiá. Então vamos tentar entender um pouco esse raciocínio, né, que o ser humano faz automaticamente, uma coisa que a mente humana curiosa, ela se pergunta sobre certas coisas e isso é absolutamente normal. Que tipo de raciocínio está acontecendo aqui nesse caso Jones Manuel e o seu financiamento? Quando alguém vê um fenômeno, que nesse caso aqui é o Jones, um ativista que viaja ao Brasil, agora faz palestras, grava documentários, escreve livros, agora viaja fora do Brasil, né? A gente tenta explicar isso, como é possível financiar, como é possível criar as condições de possibilidade de fazer essas coisas. E aí, eis que entra em ação o raciocínio abdutivo. Olha que palavra bonita. O que é um raciocínio abdutivo? É aquele que busca a melhor explicação disponível para aquele evento. Então, qual seria a melhor explicação disponível para este evento, Pedro Cortá? Calma aí que você está fazendo igual o pessoal aí botando o carro na frente dos bois. Veja só, antes de entrar no raciocínio por abdução, a gente tem que entender que ele é uma forma de raciocinar, ele é muito usado, mas das formas que nós temos disponíveis, ela é uma das mais fracas. Ela é justamente o raciocínio mais incompleto, porque é o que você usa quando você não tem boas evidências, não tem muitas evidências, e aí tudo que te sobrou é uma especulação. Então você tem que ser bem rigoroso nessa sua especulação, senão você se desvia do seu propósito, que é entender a situação, compreender a verdade. Muito bom, mas bota no exemplo aí, senão a gente não consegue compreender. Então, em vez de usar uma racionalidade, quando eu vou abordar essa questão, eu vou abordar ela a partir dos meus vieses, sem reconhecer que o raciocínio por abdução ele é mais fraco. E aí eu já sou desconfiado da esquerda radical. Eu já acho que os influenciadores progressistas são vendidos. Aí eu junto isso com as viagens de Jones Manuel, com essa viagem para o Vietnã, e aí eu misturo essas coisas numa resposta. De qual é a explicação mais provável? Tem um gringo financiando Jones Manuel. Mas aqui eu deixei os meus vieses que eu já tinha de desconfiança em relação a esse grupo
entrar na minha mente e misturar com o meu raciocínio, que não deveria funcionar assim. Mas é aqui, Pedro Cortá, que o espírito crítico da filosofia, o espírito socrático, vai falar assim: peraí, parceiro, calma. Você já se apegou à primeira explicação que te veio à mente? Então, será que não existem outras hipóteses igualmente possíveis, empiricamente comprováveis, que vão casar e explicar esse evento da realidade? Você tem que fazer essa pergunta, não importa o quão certo, digamos assim, né, Pedro, você esteja daquela posição inicial que você está. Você precisa contestar ela e pensar em hipóteses possíveis. Por exemplo, vejam se vocês acham isso plausível. Jones Manuel, ele tem uma marca pessoal já estabelecida. Vocês concordam comigo, né? Ninguém chega a 1,5 milhão, 2 milhões no Instagram e com o público que ele tem no YouTube sem ter, né, essa marca pessoal. O homem tem vários livros aí publicados, inclusive estou até pensando em comprar na Black Friday uns livros do Jones. Ele tem uma lojinha que ele vende produtos, né? Ligadas ao seu canal, à imagem do comunismo, à sua campanha lá em Pernambuco. Ele ganha provavelmente um pouquinho mais que a gente de AdSense do YouTube, né, não, Pedro Cortar? Com Tem um certeza. público gigante, engajado, ele é chamado para eventos, seminários, debates. Então, assim, me parece que nós temos aí várias fontes de renda. Se a gente tiver o editor tiver animado aí, coloca aquele sonzinho de dinheiro entrando, cada uma das coisas que eu fui falando. E ele é convidado, né, institucionalmente, do ponto de vista das universidades, dos sindicatos, das coisas culturais, das editoras, a vir falar. Então, tudo isso me parece, não sei, diga aí, Pedro Cortar, também justificativas plausíveis para a entrada de caixa na empresa Farol Brasil. Com certeza, não tem nada estranho, não tem nada esquisito aqui. Eu citaria o exemplo do Fred, que está bem mais para trás nessa corrida aí, mas começou a ser convidado e coisa e tal. Mas vamos pensar outras pessoas, vamos pensar, por exemplo, os filósofos aí da internet, Cortella, Karnal. Vocês acham que eles não ganham dinheiro com a presença online? E eles não são agentes políticos, não estão falando mal de governo nenhum, estão lá só vendendo ali o conteúdo deles. Vocês acham que eles não ganham dinheiro com essas palestras que eles fazem, com esses eventos? Vocês acham que eles não são financiados através da venda dos livros, dos produtos? Será que é tão esquisito assim que o Jones, com a presença que ele tem, receba esse dinheiro? E eu não vejo nada de esquisito aqui. Inclusive, não precisa concordar com a gente, não. Só colocar aí no Social Blade, não sei se vocês conhecem essa plataforma, que dá para ver mais ou menos quanto o Jones está tirando, né, de YouTube. Eu vou botar na tela aí para o pessoal. Tem um range bem grande, né? Eu vi aqui quando estava escrevendo Mas esse roteiro, o Fred me garantiu, Pedro, que fica mais ou menos no meio mesmo. mais ou menos no meio, né? Então a gente conhece Fred, que tem um canal no YouTube. E aí o meio do Jones é uns $4.500, Rodrigo. Quanto que daria isso mais ou menos em real? 4 vezes 5, 20, né? Então, 20 e tantos mil reais. 20 e tantos mil, sem contar os membros do canal, sem contar os Pix durante lives e outras coisas que tem Sem lá. contar os livros publicados. Sem contar as outras coisas, entendeu? E assim, qualquer um que tivesse 1 milhão de seguidores conseguiria tirar um dinheirinho em cima disso. Com certeza. E no YouTube, que o Luigi sempre fala, né, Rodrigo? Que é a melhor rede social de remuneração, com certeza um canal do tamanho do Jones tira um dinheiro bom. E aí, pô, realmente é um mistério se um cara que tira esse dinheiro mais as outras coisas conseguir viajar. Não, não é um mistério. Só para título de comparação, né, Pedro Cortar? Eu, um simples professorzinho do estado de Minas Gerais, um dos piores salários, né, do Brasil, consegui fazer uma viagem aí de lua de mel com a lindíssima Pamela Carvalho para a Colômbia. Então imagina se o Jones Manuel não conseguiria. Eu também estou com uma viagem programada aí, vou lá na Itália e assim, comprei a passagem com antecedência monstra, escolhi o pior dia assim para poder viajar mais barato, foi dia 31 de dezembro, vai estar todo mundo no ano novo, eu vou estar viajando. Parcelei, então assim, salário de professor. Não tem nenhuma fundação secreta financiando a gente. Então, se tiver aí alguém interessado, inclusive, pode mandar os dólares. A gente não está falando aqui que esse é o caso do Jones. O Jones parece que já explicou, né? Que as pessoas pagam para ele ir, né? O Estrela Vermelha está pagando a viagem. No caso, vamos supor, os três irmãos, quando eles convidam o Fred, eles pagam a passagem. Então, os podcasts pagam, os grupos que convidam ele pagam. Mas se ele quisesse pagar do salário dele, ele conseguiria, porque eu consigo, o Rodrigo consegue. Então não é impossível. Então, quem chegou até aqui, pelo menos, deve ter chegado à mesma conclusão, né? Que todas essas hipóteses, elas são plausíveis, né? Então, e assim, até, né, Pedro, mais plausível do que a tese conspiratória sem nenhum tipo de evidência. A gente mostrou a evidência do Social Blade,
a gente falou sobre os livros publicados, a gente falou dos podcasts que convidam o Jones e pagam. Então, assim, a gente apresentou, na verdade, mais evidência do que do que o simples levantar a pergunta quem financia, né? Exato. No entanto, a mente humana ela é podre, né, Pedro Cortar? Eu tô meio cínico esse ano. Então, qual que é o problema da mente humana? Eu não sei se ela é podre, mas leis lá de Aristóteles na retórica, ele deixa claro que o convencimento humano não passa só pela lógica, não é só uma questão de pensamento, ele passa pelo emocional. E estudos mais recentes, por exemplo, dizem que essas coisas estão muito amarradas. Então, por exemplo, na questão de dar aulas, né, de ensinar um conteúdo, a liga emocional que o aluno tem com você, que é impossibilitada, né, Rodrigo, com 35 alunos dentro de sala, 16 turmas. ela ajuda o aluno a fixar melhor as informações. Então a gente fixa melhor aquelas coisas que têm uma carga emocional. E uma conspiração, né, uma suspeita, ela por definição tem essa carga. E aí, o que a filosofia vai fazer por nós, né? Ela vai tentar justamente nos ensinar a resistir à tentação. Então, se vocês não assistiram o nosso programa sobre pensamento crítico, a gente vai mostrar as ferramentas, né, que a filosofia desenvolveu, o pensamento humano desenvolveu, para a gente tentar, né, preencher as lacunas que a imaginação acusatória, que é isso que está acontecendo aqui, ela tem essa tendência de preencher. Então, você trocar essa imaginação acusatória por hipóteses mais empíricas, comprovadas, por um certo ceticismo das teses amalucadas que aparecem. Então, não tratar qualquer tipo de fala ou insinuação como se fosse um fato, saber separar, né, essa questão do juízo de fato do juízo de valor. Então, todos esses são elementos que a filosofia nos ajuda a não cair nessas armadilhas. Exatamente. Quando a evidência é parcial, o julgamento tem que ser colocado entre parênteses. Vamos dar uma suspensão dos juízos. Mas, Pedro Cortaz, chegamos até aqui, a pessoa está assistindo a gente, é o 5º, 6º, 7º vídeo, e ela não consegue nem dar o apoio mais básico. Fala qual é o apoio mais básico para a nossa audiência. Compartilhar, fazer igual as insinuações e as acusações sobre Jones Manuel, soltar na rede aí para todo mundo ver, mas agora com viés positivo. Olha só esse programa aqui que legal, pode assistir. Tem facilidade de compartilhar conteúdo aí impróprio, inadequado, fake news, mas não tem facilidade de compartilhar. O não precisa copiar, é incrível a humanidade. Por isso que eu te falo que eu tô cínico. Mas esse programa também é feito com o apoio dos membros do canal, tanto lá no Catarse quanto aqui no YouTube. Se você tem um cascalho sobrando e gosta do nosso trabalho, por favor, apoie. É muito bom, porque vai virar o ano, a gente vai ter que pegar aulas, e se a gente tiver um nível legal de apoiadores, a gente consegue pegar menos aulas e continuar produzindo mais conteúdo. E também tem o nosso magnífico apoio, né, anárquico, que agora que reclamaram de eu usar a palavra, só vou usar ela. Sim. Que é simplesmente você soltar um Pix no valor que você quiser. Inclusive, os anarquistas que não gostam que eu uso nesse conceito, pode dar um Pix e mandar uma mensagem desaforada para mim, que eu não me importo. E por falar em anarquia, cara, teve um cara que mandou um Pix de R$50, achou meu número, me mandou mensagem para tirar uma dúvida sobre um vídeo. Achei sensacional. Caraca, aí sim, hein? Foi esse daí que ajudou a financiar, então, deixar nosso site no ar, que nosso site ia cair sem pagamento lá, caiu por um dia, e ele salvou o nosso site. Como é que é o nome dele? Foi esse mesmo, Eduardo Garcia. Ah, mas Eduardo, você salvou o nprecisacopiar.com.br, parabéns. Rodrigo R. de Carvalho estão tentando nos calar aqui na nossa investigação sobre quem financia Jones Manuel. Tentaram derrubar sua internet para impedir a gravação desse vídeo. É um absurdo isso. Mal sabia eles que eu também sou financiado por coisas escusas e consegui retornar. Bom, e a pergunta que a gente vai responder aqui nessa última parte é: por que acusar Jones Manuel? Por que essas tretas, essas acusações, essas insinuações circulam tanto em relação à figura dele, mas também em outras figuras de proposta similar? E não só isso, né, Pedro Cortar? Porque também que uma vez por mês não precisa copiar, grava um videozinho, usa o nome de Jones Manuel e coloca no título e na capa o Jones Manuel. Ué, não é porque nós adoramos Jones Manuel, não? Tem outros motivos. Não, tem motivos ocultos. Veja só, pessoal, as redes sociais vieram para ficar e elas formatam o jeito com que a gente aborda as coisas.
porque elas têm algoritmo, e o algoritmo dita as regras das nossas interações. As plataformas em que essas tretas circulam, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, elas, a partir da dinâmica do engajamento, vão preferir pautas, questões, insinuações, suspeitas que gerem engajamento. Então, tudo aquilo que gera atenção, gera clique, gera resposta, elas vão dar prioridade. No caso, né, Rodrigo, quem dá mais engajamento, Jones Manuel ou a filosofia? Meu videozinho de Immanuel Kant, que eu tenho tanto orgulho, que não tem nem 100 visualizações, tá lá, coitado. Horas e horas de trabalho naquele roteiro e nada. Agora, fui fazer um textinho de utopia, criticando o Jones Manuel, ponto, bum, milhares de visualizações. E é isso que acontece. Você posta uma insinuação, quem é contra o Jones responde concordando, curte concordando. Quem é a favor do Jones reage falando que você tá doido, que você tá errado, e isso gera engajamento, isso gera barulho, e isso é privilegiado nas redes. Então, já a gente discutindo conceitos, né, Pedro? Apriorismo, dedução, isso aí, aquela imaginação conspiratória, não sente nenhum tipo de tesão, não dispara nenhum tipo de emoção. É ali a epistemologia, a cognição purinha, que não movimenta o povo brasileiro. Então, a lógica das redes é essa. A lógica das redes é conteúdos que confirmam suspeitas do público, que mexem com emoções, tem o seu alcance, né, amplificado, aumentado. Isso gera outros vídeos que vão desmentir as primeiras acusações, e por aí você vai, esse efeito react do react que a gente vê aí. Por que as pessoas ficam fazendo essa loucura? Porque dá view, porque o povo gosta, e é esse que é o grande problema. E é por isso que essa aula sobre raciocínio por abdução, que aí está misturando um pouquinho aí de pensamento crítico, ela está aí com essa roupagem de capa e títulos safadíssimos, provocando aí vocês a assistirem. Aí me diz aí se vocês caíram no golpe ou não. Tem gente que cai no golpe, né? E aí fala, cara, que legal que eu descobri esse canal de filosofia. E tem gente que não entende a proposta e aí critica a gente por estar falando de filosofia. Mas faz parte. Então, o que a gente quer que fique claro aqui, que a nossa discussão não é sobre Jones Manuel, é sobre nós mesmos, como nós consumimos informação, como nosso raciocínio fica afetado, fica prejudicado ou não fica diante dessas informações que a gente recebe. O que a gente pode fazer diante dessas informações para estabelecer algum tipo de filtro que vai propiciar a gente não ser manipulado, não cair nessas provocações, não cair nesses atalhos cognitivos, ou atalhos retóricos seria mais adequado, né? Então é sobre um sistema inteiro que é montado, né? Sistema de recompensa emotivo, emocional, que não está preocupado com a verdade, que não está preocupado com o que epistemologicamente é a melhor hipótese que está fundamentada. Está simplesmente trabalhando em cima do que é emocionalmente estimulante. E aí, quando uma narrativa suspeita surge, antes que você consiga pesquisar qualquer evidência, qualquer questão, já está sendo debatido por milhares e milhares de pessoas aquela suspeita como sendo algo sólido, como sendo algo que faz sentido debater. E não é bem assim, né? Mas, Pedro Cortar, já que a gente está aqui falando disso, o Jones fez um vídeo, né, explicando... Fez um vídeo explicando quem financia ele. Então entra lá pra gente ver. Entra aí que eu tô com a internet oscilando muito hoje. Vamos fazer nosso primeiro react. Vamos ver. Compartilhar aqui. Tá vendo? Espera aí. Sim. Show. Vamos ver. Eu não fiquei sabendo. Recente esse vídeo? Ele já fez, acho que algumas vezes esses vídeos. Não sei se tem um agora, depois dessa provocação. E Jones Manuel. Qual que é o vídeo aqui, Rodrigo? Não, pera aí. Pedro Cortaz, você tá de sacanagem. Quê? Cadê o assine? Não tem assine porque você é assinante, olha ali. Área de assinante. Você é assinante de Jones Manuel, Pedro Cortaz. Você é um liberalzinho de merda. Fecha essa porra desse vídeo. Tá definido. Quem financia Jones Manuel é o liberalismo de Pedro Cortaz. Os liberais estão financiando Jones Manuel. É por isso, então, que ele tá ganhando tração. Entendi, tá tudo explicado agora. Se você gostou desse vídeo e quer me ajudar a continuar financiando o projeto de dominação comunista pelo viés liberal, é só curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e, se der, virar membro do canal, que aí eu faço um esquema de pirâmide, entendeu? Você me passa e eu repasso pro Jones. E da mesma forma o Jones repassa pra gente, porque quanto mais influente ele fica, mais vídeo a gente vai fazer sobre ele, porque a gente vai surfar essa onda. Então, no final das contas, esse canal também é financiado por Jones Manuel. É isso aí.